Eu sei que você já conhece a pesquisa salarial que nós fazemos anualmente aqui no Código Fonte TV, mas tem uma outra pesquisa que mostra muitas informações relevantes para o cenário de desenvolvimento no mundo. E isso afeta, mesmo que você não perceba, você também. Estamos falando da pesquisa anual da Stack Overflow, que teve quase 90 mil participantes e mostrou como anda o uso da inteligência artificial, salários, tecnologias e como anda o trabalho remoto lá fora. Fica tranquilo que iremos analisar os principais insights agora nesse vídeo. O bom é que podemos traçar paralelos com a nossa pesquisa salarial e ver se algumas informações batem ou não. Bora ver isso? 2023 já ficou marcado como o ano da nossa pesquisa salarial, que bateu recorde de participantes. Foram quase 18 mil desenvolvedores brasileiros. Sem dúvida, é uma, se não a maior pesquisa sobre a nossa área aqui no Brasil. Mas a da Stack Overflow, a gente tem que tirar o chapéu. Foram quase 90 mil participantes e muitos insights legais que foram gerados a partir de perguntas que nós, sem dúvida, vamos aproveitar e incorporar na nossa próxima pesquisa. Eles, por exemplo, perguntaram qual é o nível de influência que o profissional tem na adoção de tecnologias dentro das empresas. Isso é extremamente relevante, pois a gente sabe que, em muitos casos, um time que já tem uma formação dentro da empresa é quem ajuda nessa decisão. Mas antes de vermos isso, deixa eu convidar você para se inscrever aqui no Código Fonte TV. Semanalmente, nós trazemos vídeos que tratam do mercado de trabalho, falam sobre as novas tecnologias, codamos mini projetinhos e ainda temos o Dicionário do Programador, um quadro onde nós desvendamos os termos e as siglas desse incrível mundo que é a programação. Então seja bem-vindo ao CDF Café e bora ver a pesquisa. Para a gente começar a analisar, a gente vê que o overview que eles deram, eles já disseram que deram um foco maior, não tem jeito, né, na inteligência artificial. Assim como a gente perguntou na nossa pesquisa sobre se o trabalho remoto, sobre layoff, sobre startup, eles deram um foco também em algumas perguntas sobre IA e como ela está sendo utilizada. A gente vai dar uma olhada mais a fundo nisso daqui a pouco. Bom, nós falamos lá no início do ano que 2023 ia ser o ano da inteligência artificial e não tem como ser mais do que já está sendo, né? Não tem como fugir. E aqui na parte de overview, a gente pode dar uma olhadinha em alguns aqui, até porque, poxa, eles fizeram aqui os seus próprios insights que são interessantes. E dá para ver, por exemplo, que o próprio Docker aumentou o número de uso e realmente é uma tecnologia que todos os desenvolvedores deveriam utilizar, né? Utilizar e conhecer. Então, ele coloca ali um percentual de 53% sendo a tecnologia mais popular elencada ali por eles, né? Nós temos aqui bastante vídeo usando o Docker, montando ambientes também. Então, é interessante depois você buscar no canal se você não está familiarizado, né? Inclusive, tem dicionário do programador. E aí, a gente pode falar sobre o Rust, que ainda está ganhando como a linguagem mais amada. Eu perdi as contas de quantos anos ele está nesse top aí desse 7, ranking. Eu acho que são 7 ou 8 anos. É por aí. Se alguém souber, deixa nos comentários. Seguidos, depois a gente né? confirma a informação. Mas o fato é que realmente é aquela linguagem que o pessoal ama de paixão. Então, quem trabalha com o Rust não é a mais popular, mas sim, a pessoa que trabalha com o Rust é a mais amada. 80% das pessoas que trabalham com Rust gostam realmente da linguagem. E a gente vê, por exemplo, o Rust entrando no mundo web também. Já tem framework para utilizar o Rust com web. Tem tecnologias, por exemplo, como o Next.js, usando o Rust como bundler, como compilador. E isso aí aumenta deveras aí a performance, né, desses processos. Inclusive, a gente já falou aqui no canal de aumento de performance de até 70 vezes, né, usando o Rust em comparação, às vezes, por exemplo, com o Babel. Então, tem que ficar de olho, não só quem está ali no C, no C++, mas quem trabalha também com web tem que ficar de olho no Rust. E falando em web, a gente pode pegar ali o Web Framework mais amado, né, que surpreendeu. A mim, pelo menos, sim. Pois é, Foi o Phoenix. E ele trabalha com Elixir, né? Que é uma linguagem brazuca aqui, né? Desenvolvida no Brasil e que também costuma ser muito amada. É aquela linguagem que as pessoas que começam a utilizar gostam muito. E talvez por isso o Phoenix saiu aí como o mais amado framework. E o slogan lá no site do Phoenix é Peace of Mind from Prototype to Production. Ou seja,
paz de espírito da prototipação até a produção. Tentar fazer um vídeo aqui sobre o Phoenix para ver se realmente... A gente não tem conteúdo nenhum ainda, ele né? traz paz de espírito, né? Se a gente pular um pouquinho aqui, já chegamos no chat GPT. Então, a gente viu aqui que 42% dos usuários de chat GPT querem usar, sim, o Google Bard e o Google AI. E a gente viu também que o próprio Opera lançou o Opera One, que também é um navegador com ferramentas de IA integrado. A gente ainda tem muita coisa para ver, né? Tem muita coisa, e ele está integrado com a OpenAI, né? Então, não é uma exclusividade do Edge, é o ChatGPT. Olha, gente, fiquei, assim, super surpresa com essa notícia e curiosa para descobrir o que vem por aí, né? Não, então, o Opera One, já baixei aqui, também é um navegador para ficar de olho, porque ele faz agrupamento, por exemplo, de abas automaticamente por nichos, né? Por grupos. Então, é muito interessante. Não é só por URL, ele consegue pegar serviços similares e agrupar tudo automaticamente. Olha que interessante. Bem louco, né? Agora vamos partir aqui para a parte mais financeira, né? Que interessa a galera. Eles trouxeram um insight de que o Dart e o SAIS tiveram um maior aumento de salário de um ano para o outro na pesquisa. Mais de 20% ao ano. E também que o Zig, uma linguagem tem o paradigma funcional, é a que paga mais. Olha, passou o Clojure, inclusive. Então, a gente vai ver isso agora. Olha, tem ali, então, o salário anual do Zig, que está em 103 mil dólares, né? Claro que Zig não é a linguagem mais utilizada, né? Ela tem o maior salário ali. Dá até pra gente... ver o número de respostas. Ver o número de respostas, isso. Vamos ver aqui. 273, ou seja, de 47 mil. Ou seja, bem pouco, né? Mas, realmente, é um saláriozão. Mas a gente vai ver que tem salários maiores também, né? Quando a gente vê separado, por exemplo, por back-end, front-end. Depois a gente faz essa análise aí mais detalhada. Agora a gente podia dar aquela bisbilhotada na nossa pesquisa, né? Pra ver se ela tá batendo ali mais ou menos os resultados com o mercado lá de fora com o daqui, né? Vamos pegar o último colocado aqui deles, ó. Dart, que tá pagando menos na média que o PHP. Olha só. Mas aqui na nossa pesquisa... o Dart foi o que mais teve aumento, ou seja, aumentou 20%, mas ainda está em último colocado. Tá em último. Isso na pesquisa do Stack Overflow, né? Na nossa aqui, o Dart, de número de participantes, está em 369, e a média não está assim tão abaixo, por exemplo, com o JavaScript, está um pouquinho abaixo, né? Mas em relação, por exemplo, à nossa pesquisa anterior, para esse ano, 2023... está em torno ali de uns 11%, quase 11% de incremento. Não teve esse incremento todo que teve na da Stack Overflow. Ou seja, no ano passado a diferença lá de fora ainda era maior, né? Em relação ao pagamento do Dart aqui no Brasil. E nós temos Zig na nossa pesquisa? Não temos. Puxa a gente vai ter que incluir. Inclusive, foi incluído o Zig esse ano também na deles. Então, para o nosso próximo extremamente novo, né? A gente pode comparar o Clojure, então, que é sempre uma linguagem que aqui na nossa pesquisa fica lá no topo? 96 mil dólares. Puxa, bem mais, né? E no nosso caso aqui, ó, 14.446. E aí, se for comparar com a relação anterior, deu uma quedinha também. É o que acabou acontecendo lá também, né? Agora entrando ali a fundo na parte de inteligência artificial. E olha só, a gente já está mostrando aqui para vocês a página onde ele traz o resumo, né, de todos os insights, mas eles criaram até uma página mais específica ainda para conseguir tirar mais informações sobre inteligência artificial, né? Então, 43% dizendo que sim, já utiliza inteligência artificial. 25,46% disse que não, mas planeja utilizar em breve, e 29% ainda não. E não tem planos para isso. Ai, hein? Olha, me surpreendeu esse percentual de quase 30% de pessoas que não querem nem olhar para a inteligência artificial quando está codificando, né? Uma das curiosidades que eles levantaram é que quem está aprendendo a codificar tem essa sensação, essa percepção de que pode utilizar mais e de que a IA consegue ajudar mais. E quem já é profissional ali está um pouquinho mais com o pé atrás, né, com relação à utilização da ferramenta. Em termos de utilização por país, aí a gente consegue ver que o Brasil está em segundo lugar aqui em relação à Índia, em uso. Ou seja, a galera está, sim, utilizando inteligência artificial, e aí tem que saber se está usando de forma correta, né? Tudo certinho. Mas isso mostra também que, de alguma forma, a gente está se preparando mais, né? Também acho. Eu acho que a gente sai na frente aí, nós e os indianos, viu? Mas o problema disso é dependência, né? É ficar dependente de IA
para se criar as coisas. Isso, acho que isso aí a gente tem que pontuar, né? Não pode, né? Um dado interessante que eles também pontuam, né? Que rola uma certa dicotomia, porque ao mesmo tempo que as pessoas acham que a IA vai aumentar a produtividade, que vai ajudar a você aprender mais rápido, eles também não confiam nas respostas que são obtidas pelas IAs. Então, não faz muito sentido, é verdade, né? Pois é. Mas acho que é muito recente a ferramenta ainda. A gente está aprendendo a utilizar. Nosso percentual de uso é alto porque a gente vai errar mais. E a gente vai aprender a utilizar. Por isso que a gente acaba saindo na frente nesse momento, né? Então, é importante mostrar que essa ferramenta veio para ficar, ela dá produtividade, ela te entrega mais valor, mas ela vai errar também. Então, a gente tem que se acostumar com isso. Exato, tem que acostumar a revisar o que está sendo proposto ali pela inteligência artificial. Então, a pesquisa ali deles também fala um pouquinho disso, de que os profissionais que têm uma bagagem um pouco maior já sabem disso, de que vão receber algum código ali que precisa ser um pouco melhorado, um pouco mais trabalhado, né? Agora, analisando as informações de ambientes de trabalho, né? Trabalho remoto, trabalho híbrido, trabalho presencial. E esse daí teve uma diferença monstruosa da nossa pesquisa, né, Gabriel? Foi. Então, isso aqui eu acho que é o que vai mudar provavelmente no nosso futuro. Sei lá, a gente tem que ficar de olho, né? Fizeram também, assim como nós, perguntas sobre o ambiente de trabalho. E, olha só, pessoal. Respira. 42,18%, ou seja, já é a maioria, já estão no híbrido. Ou seja, ele trabalha remoto, mas vai pessoalmente, presencialmente para o escritório em alguns momentos. Pode ser 1, 2, 3, não está especificado aqui, né? Vezes por semana, né? Então, a gente tem que ficar de olho porque na pesquisa anterior deles, eles também fizeram essa pergunta e o remoto estava também com 42 e estava acima do híbrido, né? Inverteu, né? Inverteram-se as posições, embora nessa mesma pesquisa do ano passado deles, o remoto e o híbrido já ficavam ali quase que empatados, né? Só para efeito de comparação com a nossa pesquisa, o remoto desse ano, tá? 2023, ele representa 72,95% e o híbrido somente 16%. Então, é uma disparidade muito grande que a gente está vendo. Como não tem o corte por país ali, a gente não consegue validar, né? Se no Brasil realmente está com isso. A gente valida com a nossa pesquisa, Gabriel, ora bolas. Afinal de contas, são quase 18 mil participantes na nossa pesquisa. E a gente vem falando, e até na nossa pesquisa, que o remoto veio para ficar. Mas a gente tem percebido, e no ano passado também na nossa pesquisa, já teve uma mudança, um incremento ali do híbrido, né? Ele saiu, se não me engano, de 10 para 16. Então, a gente vai ver essa mudança acontecer nos próximos meses e nos próximos anos também, né? Vamos analisar a área de salários e que teve um número menor de participantes porque, na verdade, não era obrigatório você preencher esse campo enquanto fazia a pesquisa. Mas mesmo assim, né, foram 46 mil respostas. Mas olha só, como o mercado é mundial, a disparidade de salários é muito grande, né? Muito. Então, só para efeito de comparação, se a gente olha, por exemplo, back-end, na média, $76 mil. Aí você vai falar, poxa... Tá baixo. A gente achou será que tá abaixo baixo do que a gente esperava, né? Falou, puxa, achei um pouco estranho. Aí eu vou selecionar só a Índia. Back-end na Índia, $21 mil. Cara. É muito pouco, né? É muito pouco. Aí pega Estados Unidos. Se a gente for nos Estados Unidos, back-end, olha só, $165 mil. Caramba, ou seja, a Índia consegue realmente cair com a média, né? Então, como o pessoal costuma dizer que nós concorremos muitas vezes com os indianos no mercado global, se a gente for na nossa pesquisa e filtrar por back-end, a gente vai pegar aqui, por exemplo, as pessoas que trabalham para o exterior, tá? Só para a gente ter esse recorte. Por exemplo, uma média de R$21 mil, a gente consegue converter aqui, ó, 21 divididos por... Quanto está o dólar? 4,80? 4,80. Então, dariam vezes... $4.375 por mês, né? Isso, vezes 12. Vezes 12, 52 mil. A gente fica ali... Numa conta grossa aqui, a gente ganha bem mais que os indianos aí no back-end, né? E ainda assim, muito menos do que os americanos. Bom, é claro que a gente tem que levar em conta de que as empresas levam também em conta qual é o país, né? A partir do momento que ele pegou alguém aqui que está no Brasil, essa diferença de cotação, assim como alguém na Índia, faz muita diferença, né? Então vamos ver, então. Se a gente coloca, por exemplo... o back-end, ó, no Canadá, R$28 mil, ó,
27 mil aqui para os Estados Unidos. A gente pode refazer essa conta, então, se a gente colocar nos Estados Unidos, tá? Só para efeitos de comparação. 27.750 e 50, não vamos esquecer, divididos aí por 4,80, tá? Uma conta meio grossa, tá? Dá 69 mil dólares. Para quem atua nos Estados Unidos, tá? Tá bem diferente, né? Sim. Vamos fazer uma outra comparação, agora com front-end no Canadá. Aqui a média está em 85 mil dólares, lembrando que está em dólares americanos, tá? Então, 85 mil. Se a gente for na nossa pesquisa, está aqui 30 mil reais, né? Vamos converter isso. Então, nesse caso, seriam 76 mil dólares por ano, que dá uma diferença aí para baixo, né? De 9 mil dólares nesse caso. Então, tem uma disparidade sim, mas se a gente olhar realmente, né? Com esses salários aqui apresentados na Índia, a gente vê que realmente essa média toda aqui acabou sendo jogada para baixo. Sim, né? claro que não tem como a gente comparar com os outros países, né? Eles selecionaram apenas alguns ali para deixar em destaque, né? De qualquer forma, essa comparação é muito válida, tá, para você, se você quer aplicar para o exterior. Dá uma olhada na nossa pesquisa e também na pesquisa do Stack Overflow. Faz essa continha também, você consegue segmentar ali, por exemplo, por mobile, DevOps, dá para fazer vários comparativos e aí, quando você for aplicar, você já tem ali uma noção como é que anda o mercado. Vamos voltar a falar aqui sobre a influência da adoção das tecnologias, uma pergunta que a gente achou super interessante, né? Eu vou adicionar isso na nossa próxima pesquisa, porque na minha vivência profissional, mesmo eu estando num cargo às vezes júnior, pleno, no meio das reuniões sempre existe, quando você está em time, sempre existe aquela hora que você vai sugerir alguma tecnologia, alguma biblioteca, alguma coisa que às vezes não foi ali discutido em algum momento, que pode ajudar a solucionar um problema. Então isso sim pode influenciar. A gente sabe que, poxa, os gerentes têm muita influência, o CTO tem muita influência para montar o time, mas quando você já tem time montado na empresa, a pessoa que está ali embaixo pode sim influenciar na adoção de novas tecnologias. E aqui na pesquisa, é legal a gente ver que, por exemplo, 34% mais 41% tem alguma influência ou pouca influência, né? E 22% disse que tem realmente muita influência para ajudar na adoção, né? Se a gente dividir aqui por tipo, aí a gente vê como é que é essa divisão realmente, né, dentro das empresas. Óbvio que quem é sênior, executivo, o pessoal naquele C-level, né, que falo, tem esse poder maior de influência. Ou pelo menos de decisão, né? Por exemplo, aqui, ó, I have a great deal of influence. Então, nesse caso aqui, você vai ver que o gráfico é muito grande, 89%. Então, aqui nesse caso, um CTO, né, até o CEO também. Mas, e aí vai meio que decrescendo, vai caindo aqui. Para Product Manager, gerente de engenharia, blockchain, quem trabalha com blockchain tem uma grande influência. Aqui é pouca alguma influência, né? Então, se a gente for já aqui, por exemplo, para o Full Stack, a gente vê que o Full Stack, se você somar 41, 27, dá aqui 68, 69%. Olha só. De influência na tem escolha, alguma influência na escolha. escolha. E se a gente pegar o contrário ali, né, o gráfico no ponto azul, quem menos tem influência é quem está estudando, que seria talvez aqui o estagiário, né, o relativo, realmente alguém que está aprendendo, então é mais difícil de ter influência. E o QA? E o QA, para nossa surpresa, ficou realmente com um percentual bem abaixo na influência. Mas ele está aqui, developer, QA or test, né? Aí seria só um desenvolvedor, mas se a gente pega, por exemplo, um desenvolvedor back-end, também se você soma aqui, dá mais de 50%. Um front-end também dá mais de 50%. Então, essas pessoas que têm ali já uma especificidade, conseguem também, de alguma forma, influenciar. Isso é muito interessante, porque isso também, de alguma forma, dita como vai estar o mercado, como vai estar, por exemplo, a adoção de tecnologias novas, de bibliotecas, de frameworks novos que surgem a todo momento. Aquela pergunta interessante, você codifica enquanto não está trabalhando? E por quê? É para prazer? É para aprender? E o pessoal do Stack Overflow também perguntou, né? Olha, eu gosto muito de programar, mas eu não uso como passatempo. Eu acho que
passatempo, tipo, não tem nada para fazer, eu vou lá criar código. Criar código, eu acho que eu já passei dessa época. Eu acho que eu já devo ter feito isso em algum momento. Fizemos, Gabriel. A gente, ao invés de ir pro cinema, a gente ficava codificando por passatempo, viu? Mas hoje em dia não dá para fazer. Não, mas olha só, 70,42% do pessoal respondeu que sim, como que hobby. codifica como hobby. E aí tem 36% como desenvolvimento profissional através de treinamentos e aprendizado. Aí tudo bem, aí todo mundo faz isso, né? Sim. E tem que fazer. Por exemplo, com 24% para contribuir com projetos open source, como 19% como trabalho freelancer. Confesso que isso aí eu achei até um percentual baixo. Eu acho que se aqui a gente perguntar, esse percentual provavelmente vai ser um pouco maior, Sim, viu? no Brasil. Então, esse tipo de pergunta a gente vai também acrescentar na nossa próxima pesquisa. E aí uma excelente notícia. Ele mostra, por exemplo, o percentual de pessoas que utilizam integração contínua e testes automatizados. Olha só que delícia. 71,93%, quase 72% usam sim algum tipo de integração contínua, o que é muito bem-vindo para evitar aquele uso de FTP, que tem muita gente ainda que usa FTP. Ai, meu Deus. E testes, cara. Não é possível que em pleno 2023, ano da IA, a galera ainda não esteja utilizando inteligência artificial e testes automatizados. Pois né? mas olha só, pro nosso espanto, Gabriel, 11,93% das pessoas falou que não utiliza absolutamente nada disso nas empresas. Então, sim, ainda tem quem não faça CI/CD, usa o FTP, quem não utiliza inteligência artificial, que também entrou no meio das perguntas. E DevOps também, funcionalidade de DevOps 60,45%. Isso não tem jeito, são ferramentas, na verdade, que todo desenvolvedor deve utilizar, a gente tem que ter isso no nosso cinto de utilidade. Pois é, a inteligência artificial ainda aparece ali com 15,66% da adoção ou da utilização, né? Eu acho que no ano que vem esse percentual vai ser bem maior. E prometemos também adicionar esse tipo de questionamento também na nossa pesquisa sobre inteligência artificial, né? Não deu tempo, infelizmente, para esse ano, mas no próximo ano a gente vai ter que aumentar aí o tempo de resposta do nosso formulário, porque vão ter muitas perguntas. Que a propósito, eu vi o tempo de resposta médio dessa pesquisa do Stack Overflow era de 18 minutos. Então era uma pesquisa grande, né? Eu acho que a gente não chega a tanto, tá? Não. Fiquem tranquilos. Eu acho que mais um minutinho ali, com umas perguntas mais de múltipla escolha, a gente consegue ter também alguns insights desse tipo. Confesso que nós ficamos com aquela invejinha boa dessa pesquisa da Stack Overflow. Eles trouxeram muitas informações que não temos na nossa. O bom é que nós podemos inserir elas numa próxima edição e caprichar nas informações também. Essas informações são altamente relevantes para sabermos para onde está indo o nosso mercado e como ele se comporta fora do nosso país. Estamos vivenciando, como nunca, um mercado globalizado de desenvolvedores. E temos que ter noção de que nossos concorrentes nesse mercado estão em qualquer lugar do planeta. Mais do que informado, é preciso estar sempre atualizado. Por isso, além aqui do CDF Café, onde nós discutimos esses dados, nós temos também um outro canal, que na verdade é o nosso podcast, o Compilado. Todo sábado, às 6 da manhã, tem vídeo novo, onde trazemos notícias e opiniões sobre o mundo da tecnologia e dos códigos. Fica o convite para você nos assistir nesse canal exclusivo. Toque no card, tá aqui, e se inscreva no link. O link vai estar aqui na descrição também. Se você assistir a um compilado nosso, eu tenho certeza que você vai viciar. Comenta aqui se você já acompanha a gente com as nossas notícias lá no compilado e se não é viciante. Bom, se você chegou até aqui no vídeo, então quer dizer que você gostou. Deixa aí um joinha e diz aqui nos comentários se realmente o trabalho remoto vai continuar caindo lá fora e se chegou a hora de pensar seriamente num híbrido. Bom, nós vamos ficando por aqui. Até um próximo. Tchau, tchau. Tchau.